Com o avanço da Covid-19, junto com as variantes Ômicron, Delta e esse aumento de casos de gripe aqui em Alagoas, diversas empresas estão sendo impactadas pelo afastamento de funcionários infectados. Mas quais são os direitos dos funcionários e deveres das empresas nesses casos? É sobre esse assunto que eu vou conversar agora pela internet com o advogado trabalhista, Dr. Geraldo Carvalho, que está comigo nesse exato momento, tá? Para trazer essas informações. Boa noite, doutor Carvalho. Mais uma vez, prazer tê-lo conosco aqui no nosso Cidade Alerta Alagoas. Seja bem-vindo. Boa noite, Wilson. Muito obrigado pelo convite. Estarei sempre à disposição quando convidado. Boa noite você e boa noite, telespectador da TV Pajuçara. Muito bem, doutor, muito obrigado. Vamos falar sobre um assunto que eu creio que seja muito recorrente nesse momento, né, doutor? Na verdade, é o seguinte, muitos trabalhadores acabaram sendo afastados do trabalho, doutor, neste início de ano. E o que fazer, por exemplo, nesses casos? Para a gente poder explicar para quem está nos acompanhando, doutor Carvalho, a situação das empresas e dos funcionários também. Perfeito. Na verdade, o regulamento ele não muda. Infelizmente, essa condição de uma nova variante, essa perpetuação já por 2 anos e a gente sem expectativa de fim da pandemia, é uma condição que acaba realmente interferindo, atingindo os contratos e as relações de trabalho e emprego, e não se tem muito o que fazer. O que a gente vai precisar e o que é necessário estar acontecendo é aplicar a legislação trabalhista para essas relações que estão sendo suspendidas ou interrompidas em decorrência de adoecimento pela gripe, por essa H2N3, ou pela Covid-19, pela nova variante Ômicron. O que é que diz a legislação nesse sentido? O que é que deve os empregadores e os trabalhadores agir? Bem, se o trabalhador adoeceu de uma gripe, ele, do jeito que ele sempre teve, ele tem o direito de, sendo reconhecida essa gripe por um médico e se constatando que ele precisa se afastar do trabalho para se recuperar, então ele vai conseguir esse atestado, vai apresentar à empresa e, se esse afastamento determinado pelo médico for de até 15 dias, quem vai suportar o ônus, ou seja, quem vai pagar o salário do trabalhador durante esse afastamento é a empresa. Se esse afastamento ultrapassar os 15 dias, aí ele será remetido para o INSS para receber o que a gente chamava antigamente de auxílio-doença e hoje o benefício temporário, o benefício por uma invalidez temporária, por uma incapacidade temporária. Basicamente, esse é o regramento, não muda muita coisa. O que está confundindo, o que está, de repente, atrapalhando o entendimento é porque o Ministério da Saúde trouxe uma modificação das regras de afastamento em decorrência da Covid, a depender se há o sintoma ou não, mas o que deve ser considerado pelo trabalhador e pelas empresas é que, se o trabalhador pega no médico um atestado de 5 dias, ele tem o direito de ficar afastado por 5 dias até que, enfim, se recupere e tenha capacidade de voltar ao trabalho sem expor a si, sem expor aos demais colegas e sem expor a eventuais clientes, pessoas que ele tenha contato. Se for de 10 dias, assim será. E se for de 15 dias, assim deverá ser respeitado. Eu só queria fazer uma observação. Em relação ao Covid-19, caso o empregador proponha, o trabalho permita e principalmente o trabalhador aceite, pode ser designado em um trabalho em home office, caso essa Covid-19 não tenha incapacitado, ou seja, uma Covid-19 assintomática. Ele não pode trabalhar, porque ele não pode trabalhar fisicamente, porque aquilo realmente impede, porque ele vai levar risco às outras pessoas, mas se ele está sintomático e se sente bem, e se o empregador, se o seu patrão assim pede, ele pode, caso aceite, trabalhar em regime de home office durante esse período de atestado, independente de estar atestado ou não. Agora, não pode ser obrigado, tá bom? Antigamente, no tempo da MP, tinha a possibilidade de impor home office pela opinião apenas, pela decisão apenas do empregador, mas não abarcava no caso do trabalhador ter adquirido a Covid-19, apenas quando não tinha.
Então não pode ser confundido isso, tá bem? Perfeito, excelente suas explicações, que deixa bem mastigadinho e didático, inclusive, essa confusão, que é isso que tem causado, inclusive, todas essas dúvidas, tanto dos empregadores como também dos empregados. Agora, doutor Geraldo Carvalho, em relação, por exemplo, você falou do home office. Vamos supor que o funcionário esteja numa situação complicada, de síndromes gripais e tal, que precisa se afastar. E aí ele faz esse acordo com o empregador e vai para casa em home office. Ele é preciso que ele, mesmo assim, procure um médico e entregue esse atestado à empresa, ou ele em home office, nesse período, né, gripal, para que ele melhore, não vai precisar, então, entregar nada que seja atestado médico, enfim, e é um acordo entre ele e o empregador? Bem, se essa Covid-19 é assintomática e ele, em tese, não afastaria ele, não o incapacitaria para o trabalho, a gente tem que entender que ele só não vai ficar incapacitado para trabalhar, se ele tiver assintomático, e dois, se esse trabalho puder também ser realizado na casa dele, e assim ele quiser. Estou disposto, não estou me sentindo doente, e tenho como desempenhar esse trabalho em casa. Então, eu não quero me afastar. Aí, nesse caso, se torna pouco relevante que ele pegue um atestado. Mesmo que, naturalmente, para ele confirmar que tem Covid-19, ele vai precisar fazer o teste e vai ter a confirmação. Mas, assim, não é necessário, porque o atestado é um documento médico em que se atesta que ele está incapacitado para trabalhar. Porque quem vai atestar a doença é o exame. E o atestado médico é apenas para fins de dizer ele está doente conforme exame e por isso ele não pode trabalhar conforme atestado. Se ele acha que tem a capacidade de trabalhar, se ele se sente à vontade, acha que é importante ou que não incomoda, não justifica ter esse entendimento, deixando claro sempre, se está configurado, se está diagnosticado com Covid-19, a opção é do trabalhador, mas se ele assim opta, aí é dispensável que ele vá atrás do médico, saia com aquele exame para ir no médico apenas para pegar um atestado que, em tese, ele não vai usar, porque ele não vai querer se abonar daquelas faltas. Percebe? Feito, muito bem. Excelente as informações, bastante explicativas e didáticas. Doutor Geraldo, mais uma vez, muito obrigado, boa noite, saúde, sucesso e até a próxima aqui no Cidade Alerta Alagoas. Eu que lhe agradeço, meu amigo. Até a próxima. Feliz Ano Novo para você. Feliz Ano Novo também. Muito bem, feliz Ano Novo, doutor. Um abraço, grande sucesso, saúde, muito bem. Tá aí as explicações do doutor Geraldo Carvalho, excelente as informações para que seja, inclusive, essa sensatez entre o empregador e o empregado. Você está bem, está legal, vai lá de home office, se puder ajudar de lá da sua casa, vai ser ótimo também, tá bom? Muito bem.